Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauê Alberto, estou aqui com vocês para mais um vídeo. Vamos retomar os vídeos no YouTube. A partir dessa semana, vamos começar semanalmente, pelo menos com um vídeo no YouTube, tá? Eu acredito que vamos conseguir fazer mais de um, mas pelo menos um. Eu me comprometo com vocês aí, uma vez por semana, a gente fazer algum vídeo. Vamos lá, o tema de hoje é pneumonia. Pneumonia é um tema bastante abrangente, é um tema que cai bastante nas provas de revalidação médica. Tem questões difíceis, não necessariamente são todas fáceis. Vou fazer aqui para vocês uma série de vídeos relacionados à pneumonia. Vou colocar um pouquinho de parte teórica e resolução comentada também, tá? Para esse primeiro vídeo, para que a gente não deixe os vídeos muito longos, a ideia é fazer uma introdução e depois dessa introdução no próximo vídeo fazer a resolução comentada de duas questões. Aí depois a gente segue com algumas outras questões mais difíceis, tá legal? Vamos lá. Então, o diagnóstico. O diagnóstico da pneumonia é o diagnóstico clínico radiológico. Normalmente não é tão complicado fazer o diagnóstico em si. Complicado é saber se esse paciente ele tem necessidade de internar ou não, se é uma pneumonia adquirida na comunidade, se é uma pneumonia hospitalar. Então tem que saber realmente o histórico, tem que ter uma boa anamnese desse paciente. Vamos lá. Quando internar um paciente com pneumonia? Atualmente a gente tem diferentes scores para a gente saber se vai internar esse paciente ou não, tá? Um deles é o CIRB 65. Pensando em provas no Brasil, o CIRB 65 é o campeão, é o que vem mais aparecendo nas provas, ok? Então, para cada um desses 5 pontos, a gente tem, cada um desses 5 características, né? Aqui temos um ponto. Se o paciente apresentar confusão mental, um ponto. Se ele tiver ureia maior ou igual a 43, entre aspas 50 aqui, porque não tem bem um consenso, mais um ponto. Se a frequência respiratória por acaso estiver maior ou igual a 30, mais um ponto. Se a pressão arterial, se a PAS, a pressão arterial sistólica estiver menor do que 90, ou a PAD, a pressão arterial diastólica menor ou igual a 60, mais um ponto. E se o paciente tiver mais do que 65 anos de idade ou 65 anos de idade, mais um ponto, tá? Então, aqui a gente vai definir se a gente vai fazer um tratamento ambulatorial ou se vai fazer um tratamento hospitalar. Se for 0 ou 1 ponto, a gente vai considerar o tratamento ambulatorial. Se por acaso for maior ou igual a 2, o tratamento será hospitalar. Vamos lá, quanto aos critérios de gravidade. PAC é a pneumonia adquirida na comunidade. Um dos critérios é o consenso de IDSA-ATS. Tá? Tem outros critérios também, pessoal, mas esse é um dos que também vem sendo bastante utilizados. Em relação a critérios maiores. Critérios maiores, choque séptico, necessitando de vasopressores, e ventilação mecânica invasiva. Se por acaso o paciente tiver um dos critérios maiores, ele já é considerado uma PAC grave. Critérios menores. Se o paciente tiver 3 critérios menores, já é considerado PAC grave também, tá? Então, temos esses parâmetros aqui. Se a frequência respiratória tiver maior ou igual a 30, se o paciente apresentar-se com confusão ou desorientação, se a PaO2, FiO2 menor do que 250, se ele tiver infiltrado multilobar, se tiver uma ureia maior ou igual a 43, entre aspas 50, leucopenia menor que 4.000, se tiver uma trombocitopenia menor do que 100.000, hipotermia, temperatura central menor do que 36 graus Celsius e hipotensão, necessitando de reposição volêmica agressiva. Vamos lá, então cada um desses parâmetros equivale a um ponto. Se o paciente tiver 3 ou mais pontos, ele é considerado uma PAC grave. Em relação ao tratamento, vamos lá. A bactéria mais comum, pensando numa pneumonia adquirida na comunidade, sem dúvida nenhuma, pensando no Brasil, é o Streptococcus pneumoniae. Tá? Então, no geral, é o que mais causa PAC, pneumonia adquirida na comunidade. Exceto, isso é muito importante,
recém-nascidos e idosos, tá? Que aí tem outras bactérias que são mais prevalentes. Em relação à farmacologia, nos Estados Unidos, a amoxicilina tem uma resistência grande já. As bactérias lá, o Streptococcus, na verdade, tem uma resistência grande à amoxicilina. Então, eles utilizam os macrolídeos, mais comumente a azitromicina. Tem a endoxaciclina também lá, que aqui normalmente a gente não encontra, mas a azitromicina é o que é mais utilizada nos Estados Unidos. De acordo com as sociedades brasileiras, algumas sociedades seguem mais a linha estadunidense e outras seguem mais a linha europeia. Tá? Pensando na sociedade de pneumo ou no consenso geral dentro do Ministério da Saúde, o que a gente adota? Adota a azitromicina como tratamento padrão para pneumonia adquirida na comunidade. Tá? Não que esteja errado utilizar a amoxicilina. Por quê? Porque o Streptococcus pneumoniae no Brasil ele ainda não apresenta uma resistência alta à amoxicilina. Então, a amoxicilina no Brasil ela continua sendo eficaz, tá? Então, muitas vezes os médicos acabam abrindo um pouquinho mais o leque e acabam utilizando a amoxicilina mais clavulanato, tá? Isso também é bastante utilizado. Mas para as provas já apareceu já como alternativa a azitromicina. Então, a azitromicina ela pode sim ser considerada a droga de escolha para tratamento da pneumonia adquirida na comunidade no Brasil, tá legal? Tem coisas que não adianta a gente discutir, pessoal. Dificilmente o examinador ele vai colocar dentre as alternativas de tratamento de uma pneumonia adquirida na comunidade, uma pneumonia aí sem gravidade, ele vai colocar a azitromicina como alternativa A e a alternativa B, C ou D aparecer em uma delas a amoxicilina. Assim, muito, muito improvável, tá legal? Quando eles colocam azitromicina, eles não colocam nem amoxicilina, nem amoxicilina mais clavulanato. Eles colocam outros tipos de medicações, tá bom? Então, depois eu vou mostrar para vocês uma questão que aborda isso. Vamos lá, pneumo resistente. Comorbidade associada, muito comum um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem uma pneumo resistente, aí nesse caso tem que utilizar uma outra medicação. Uso de antibiótico nos últimos 3 meses, isso é bastante importante também, pensando em questões que aborda farmacologia, de repente ele coloca lá na história clínica que o paciente ficou doente devido a alguma outra, alguma infecção, de repente em algum outro local, e mesmo assim, depois passou 2 meses, por exemplo, apareceu um outro foco, um foco pulmonar, por exemplo. Inicialmente ele tomou antibiótico devido a uma complicação de uma amidalite. No segundo momento, ele tem indicação de tomar devido a uma infecção do foco pulmonar. Então tem que ficar bastante esperto em relação a isso para ver qual medicação que vai ser feita, ok? Ambiente com alta prevalência de pneumo resistente. Tem alguns ambientes que a gente sabe que tem uma prevalência alta, então tem que tomar bastante cuidado com isso. O tratamento, amoxicilina, 1000 mg de 8 em 8 horas, diferentemente de uma PAC sem gravidade. Cefalosporina de segunda ou terceira geração, ou como alternativa também a gente tem a quinolona respiratória, que é levofloxacino, que é bastante utilizado, e a gentamicina. Vamos lá, Mycoplasma pneumoniae. Sinais: pode ocorrer hemólise, pode ocorrer Steven Johnson, pode ocorrer Renault, pode ocorrer mielite, tá? Então, o paciente apresenta uma pneumonia que apresenta diferentes características, você pensou numa pneumonia diferente, que não está muito característica de uma pneumonia simples, adquirida na comunidade, e o paciente apresenta hemólise, apresenta sinais de Steven Johnson, apresenta Renault, tem que lembrar do Mycoplasma pneumoniae, tá legal? Em relação ao tratamento, pode ser utilizado macrolídeos, por exemplo, a azitromicina, ou abrir mão aí da quinolona respiratória, por exemplo, a levofloxacina. Em relação à pneumonia adquirida na comunidade grave, vamos lá. Não que sempre o paciente foi
feita a cultura e foi identificado Klebsiella. Não necessariamente vai ser uma pneumonia adquirida na comunidade grave, mas tem um risco maior de causar uma complicação, de tornar-se grave, ok? Então, é comum a infecção por Klebsiella em etilistas, em pacientes diabéticos tipo 2, e se o paciente apresentar uma pneumonia necrosante. Em relação ao tratamento, a gente vai poder utilizar cefalosporina de terceira geração, ou ampicilina mais Subactam, ou uma quinolona respiratória, por exemplo, a levofloxacina. Pensando no Staphylo aureus, também tem o potencial de causar uma pneumonia grave. Então, pós-infecção, pós-influenza, uso de drogas intravenosa, isso é bastante comum aparecer nas provas. Ultimamente não está aparecendo tanto, mas antes aparecia paciente, usuário de droga, que compartilhou agulha, apresenta um quadro de pneumonia. Então, tinha que pensar no estáfilo. Pneumonia necrosante também pode ser estáfilo. Pneumatocele, derrame pleural. Se o paciente apresentar derrame pleural, aí você tem que pensar em Staphylococcus aureus. Em relação ao tratamento, oxacilina ou cefalosporina. Em relação ao tratamento MRSA resistente. Assim, pensando em pneumonia adquirida na comunidade, é difícil ser um MRSA resistente. Mas pode acontecer, o paciente pode ter algumas outras doenças, pode ter apresentado uma série de pneumonias recentes ou pregressas. Então, em alguns casos, pode aparecer aí um MRSA resistente, que aí a gente tem que internar o paciente e fazer medicação intravenosa. Então, aí como opção seria a vancomicina ou a linezolida. UTI, a gente pensa na Legionella pneumófila, tá? Claro que não é só ela, tem outras também, tá? Mas a Legionella pneumófila é uma que é bastante comum aí de ser achada no ambiente de UTI, tá? Vamos lá, pensando na Legionella, a clínica, temos febril, o paciente normalmente apresenta-se bradicardia, apresenta o sódio baixo. E o sinal de Fagê? O sinal de Fagê é a ocorrência de bradicardia durante febre, tá? E pode apresentar em diferentes doenças. Temos aí, por exemplo, a febre amarela, que hoje é bastante discutida. Então, se pegar uma questão, o paciente apresenta aí essa alteração de ocorrência de bradicardia durante febre, a primeira coisa tem que pensar em febre amarela, né? Principalmente por ser uma doença aí que vem acontecendo há muitos anos, mas nesses últimos 2 anos aí apareceu um pouco mais. Então pode vir ser cobrado sim na prova. Sinal de Fagê, pense em febre amarela. Não é febre amarela, tem sinais só de foco pulmonar. Opa, então pode ser legionela, tá? Mas normalmente é adquirida na UTI, mas pode ser em outros locais também. Vamos lá. Em relação à síndrome digestiva, é comum que esse paciente apresente diarreia, dor abdominal e aumento das transaminases. Quanto ao diagnóstico, a clínica vai ajudar bastante e temos também o teste do antígeno urinário, o TAU. Quanto ao tratamento, pode ser utilizado macrolídeo mais ceftriaxone ou quinolona respiratória mais ceftriaxone. Vamos lá, aqui o PAVM é a pneumonia adquirida por ventilação mecânica. Então, no geral, a gente tem algumas opções de tratamento. Claro que pode ter outros além dessas opções, tá legal, pessoal? Mas essas são as mais comuns. O que nós temos? A ceftazidima mais cefepime, ou piperacilina mais tazobactam, ou meropenem mais imipenem. Os germes MDR são os germes multiresistentes a drogas, tá? Então, se forem identificados esses germes multiresistentes a drogas, realmente é muito difícil de tratar. Então, a gente vai tentar utilizar aí os antibióticos de amplo espectro para poder tratar esse paciente. Em alguns casos, mesmo esses antibióticos não são adequados, tá? Mas, infelizmente, é o que a gente tem e na maioria dos casos funciona, tá? Mas tem alguns casos que, mesmo com esses antibióticos, não consegue eliminar totalmente o germe.
Vamos lá, então temos a opção ceftazidima mais cefepime associado com cipro, levo ou amicacina ou gentamicina, tá? Então a gente vai associar um desses três esquemas, mais uma dessas medicações, tá legal? Piperacilina mais tazo, meropenem mais imipenem, mais uma dessas medicações, tentando abrir bastante o leque aí, abrir bastante o aspecto do antibiótico para tentar tratar esse germe multiresistente. Vamos lá, pessoal, para essa aula foi isso. A próxima aula eu vou fazer a resolução comentada de duas questões relacionadas a essa apresentação de agora. Então é isso, um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.